Hoje eu preciso falar de uma coisa que me deixou genuinamente impressionado quando eu vi pela primeira vez. O Andrej Karpathy, sim, aquele cara que já treinou redes neurais na OpenAI e na Tesla, soltou um protocolo chamado Autorizante, que estão chamando de autoaperfeiçoamento. E o que esse protocolo faz é basicamente fornecer um manual para que seu agente execute pesquisas autônomas em looping e no seguinte cenário: você está trabalhando num projeto, seja treinar modelos de LMs, seja um funil de vendas, seja conteúdo para o seu canal. Normalmente, o que você faz? Testa uma ideia, espera o resultado, analisa, ajusta, testa de novo. Um ciclo manual, lento, cansativo. Agora imagina que você configura uma instrução simples antes de dormir. Larga rodando e enquanto você está descansando, faz dezenas, às vezes centenas, de experimentos sozinha. Ela testa, avalia, joga fora o que não funciona e guarda só o que melhora de verdade. Quando você acorda, o resultado está lá, pronto. Melhor do que você deixou. Isso não é hype, não é teoria. É gente real já usando, com resultados aparecendo no X, no GitHub e em vídeos por aí. E o conceito é simples o suficiente para qualquer dev, criador de conteúdo ou empreendedor aplicar hoje. Bora entender isso de verdade. E no final, eu vou te mostrar casos de uso práticos que você pode copiar e adaptar para o seu contexto. Já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para acompanhar essa jornada de perto. Avalie se tornar um membro na minha comunidade do Patreon para ter acesso aos materiais exclusivos que compartilho por lá. Então vamos do começo. O que o Karpathy fez exatamente? Ele pegou um projeto dele chamado NanoChat, que é basicamente um mini laboratório de treinamento de modelos de linguagem, uma coisa enxuta, que roda numa única placa de vídeo NVIDIA, nada de supercomputador. E aí ele fez uma coisa brilhante na simplicidade. Em vez de ele mesmo ficar ajustando o modelo manualmente, ele deu o controle total para um agente de IA. Mas como assim controle total? Vou te explicar com uma analogia que vai deixar tudo claro. Pensa num chefe de cozinha. Normalmente o chefe tá lá, prova o prato, coloca mais sal, prova de novo, ajusta o tempero, tira do fogo, coloca de volta. Cada ajuste é manual, depende do paladar dele, do tempo dele, da paciência dele. O que o Karpathy fez foi escrever uma receita muito clara. Na prática, funciona assim. Existe um arquivo de texto simples chamado program.md. Esse é o único arquivo que você, humano, precisa escrever e editar. Nele, você descreve o objetivo, a métrica de sucesso e as regras do jogo. É tipo uma carta de instruções pro agente. A partir daí, o agente entra num loop, num ciclo repetitivo. Ele pega o 6 código de treinamento do modelo, faz uma modificação, roda um treino curto de exatamente 5 minutos, mede o resultado com uma pontuação objetiva e decide. Melhorou? Guarda a mudança e continua tentando melhorar mais. Não melhorou, descarta e tenta outra coisa diferente. E repete a noite inteira. E aqui tem um detalhe importante que faz toda a diferença. Os 5 minutos de treino são padronizados de propósito. Isso garante que cada experimento é comparável com o anterior. Não importa se você está rodando numa PU mais rápida ou mais lenta, o tempo é fixo, então a comparação é justa. E a métrica que ele usa no caso original é algo chamado VAL-BPB, que significa bits por byte de validação. Calma, não precisa decorar isso. O que importa entender é o conceito. É um número que diz quão bem o modelo consegue prever o próximo pedaço de texto. Quanto menor esse número, melhor o modelo está. Simples assim. Pensa como uma nota invertida. Nota 3 é melhor que nota 5. E o ritmo é absurdo. Em média, são umas 12 experiências por hora. Faz a conta. Se você larga rodando das 11 da noite até as 7 da manhã, são 8 horas, dá quase 100 experimentos, 100 tentativas diferentes, testadas, avaliadas e documentadas automaticamente. Você levaria semanas fazendo isso manualmente, semanas. Agora presta atenção nessa parte porque é o pulo do gato. O agente não fica só mexendo em coisinhas superficiais, tipo, vou aumentar um pouquinho essa taxa de aprendizado e ver o que acontece. Não, ele tem liberdade para mudar coisas profundas, a arquitetura inteira do modelo, o método de otimização, como os pesos são inicializados, como a atenção funciona internamente. O que o Autorizante faz é automatizar exatamente essa parte chata. Ele terceiriza o tédio pro agente. O agente não tem ego, não tem preguiça, não fica desanimado quando um experimento falha. Ele simplesmente descarta e tenta a próxima coisa. E como ele roda em ciclos curtos de 5 minutos, o custo de cada falha é minúsculo. Falhou, tudo bem, próximo. Melhorou, 0,1%, ótimo, guarda e tenta melhorar mais 0,1%. E essas melhorias pequenas vão se empilhando. 0,1% aqui, 0,3% ali, mais 0,2% acolá. No fim de 100 experimentos.
você tem um ganho acumulado que é gigante. E tem outro ponto genial, tudo fica logado. Cada experimento que o agente roda é salvo no Git, com a mudança que ele fez, o resultado que obteve e se foi aceito ou rejeitado. Então quando você acorda de manhã, você não tem só um modelo melhor, você tem um relatório completo de tudo que foi tentado. Você consegue ver exatamente o que funcionou, o que não funcionou e por quê. É um mapa de decisões que um humano levaria semanas para construir. E aqui vem a sacada que realmente abriu minha cabeça e que vai abrir a sua também. O Carpet criou isso pensando em treinamento de modelos de linguagem, certo? Mas o padrão por trás é genérico. O que você precisa para rodar esse tipo de loop? 3 coisas. Uma métrica objetiva e mensurável, ou seja, um número que te diz se está melhor ou pior. Algo que possa ser editado automaticamente. Um código, um texto, uma configuração e um ciclo de feedback rápido. Testar, medir, decidir. Se você tem essas 3 coisas, pode aplicar o Author-Easy-Arch em praticamente qualquer domínio. E é aí que a coisa fica realmente interessante para quem não é necessariamente um engenheiro de machine learning, porque esse padrão funciona para conteúdo, para vendas, para marketing, para produto, para praticamente qualquer coisa que tenha um número objetivo para perseguir. Esse aqui é um exemplo de um projeto que estou desenvolvendo, onde eu tenho um bots trader para mercado cripto e mercado preditivo de forma resumida, no qual eu vou usar o protocolo de aperfeiçoamento para instruir o meu agente a realizar pesquisas de forma contínua e está sempre evoluindo os testes e estratégias de trade com base nos dados obtidos do seu último treinamento. Então vamos agora para os casos de uso. Eu separei os mais objetivos, os que estão aparecendo em relatos reais por aí, e vou explicar cada um de um jeito que você consiga visualizar como aplicar no seu contexto. Primeiro caso de uso, aprimoramento de modelos. Esse é o caso clássico, o uso original que o Carpet mostrou. Se você é desenvolvedor e está fazendo ajuste fino de um modelo de linguagem menos, seja para um chatbot especializado, um gerador de código, um assistente de atendimento, o Auto Research encaixa como uma luva. Você adapta o program.md para descrever o seu objetivo específico, tipo, quero minimizar a perda de validação no meu dataset de atendimento ao cliente. Pode explorar arquitetura, otimizador e parâmetros de treinamento. Define a métrica, aponta para o seu dataset e larga rodando. Relatos de devs no X mostram reduções significativas na perda do modelo, com 80, 90, 100 experimentos rodando numa única noite. Tudo autônomo. E tem um detalhe que é muito bom. As melhorias que o agente descobre em modelos menores, muitas vezes transferem para modelos maiores. Ou seja, você descobre um truque treinando um modelo pequeno e rápido. E quando aplica no modelo grande que vai para a produção, o ganho se mantém. Isso economiza uma quantidade absurda de tempo e dinheiro. Para quem trabalha numa startup ou numa empresa, pensa no impacto em vez de um time inteiro de engenheiros de ML gastando semanas fazendo busca de parâmetros. Você roda uma noite e já tem um ponto de partida muito melhor. Libera o time para focar em problemas mais criativos e estratégicos. Segundo caso de uso, e esse aqui é o que mais surpreende muita gente, otimização de conteúdo para redes sociais. E isso já está acontecendo. O conceito é o mesmo, mas em vez de otimizar um modelo de IA automóvel, você otimiza prompts de geração de conteúdo. Funciona assim. Em vez do código de treinamento, o agente edita o prompt e gera os scripts dos seus vídeos ou posts. E a métrica não é mais aquele número técnico de perda, é algo bem concreto. Views reais, engajamento, taxa de clique. Tem criadores usando APIs de plataformas como a Meta para puxar dados de performance, definindo critérios binários de avaliação. Tipo, o gancho do vídeo descreve um resultado concreto que a pessoa vai seguir. O conteúdo é focado em algo que o espectador pode fazer agora. Usa a linguagem de curiosidade. O agente gera variações do prompt, avalia cada uma contra esses critérios, cruza com dados reais de vídeos que performaram bem versus mal e reescreve o prompt automaticamente. O resultado prático? Em poucas rodadas, o prompt evolui de algo genérico e seco para algo cheio de gatilhos de curiosidade, com hooks mais afiados e estruturas que retêm mais atenção. Criadores relatam que passaram a produzir mais vídeos por dia com qualidade de roteiro muito superior, porque o sistema já entrega o prompt otimizado. E o ganho é composto. Cada rodada usa o melhor prompt da rodada anterior como base. Então o nível vai subindo continuamente para você que é criador de conteúdo. Pensa nisso. Em vez de testar 20 hooks manualmente e ficar esperando analytics por dias, você dorme e acorda com uma versão do seu prompt que incorporou aprendizados de dezenas de iterações. Tempo liberado para criar, não para ficar fazendo teste manual, é ouro puro para quem vive de conteúdo. Terceiro caso
caso de uso: otimização de cold e-mails e funnels de vendas. Isso é muito poderoso para quem tem negócio, vende serviço ou tem um produto digital. O agente gera variações da copy do e-mail, envia via API de ferramentas de disparo e mede como métrica principal a taxa de resposta. Esses aprendizados ficam salvos e informam as próximas iterações. Então não é só tentativa e erro cego, é tentativa e erro com memória. E isso generaliza para muito mais coisas. Landing pages: o agente edita elementos da página e mede taxa de conversão via API. Anúncios pagos: testa variações de copy e mede custo por conversão. Descrições de produto em marketplace: otimiza para mais cliques e vendas. Títulos de vídeo no YouTube: testa variações e mede CTR. Até assuntos de newsletter: mede taxa de abertura. O padrão é sempre o mesmo, gera variação. Descarta o que não funciona. Repete. Relatos de empresas no X mostram que processos que levavam semanas de teste manual agora rodam em uma noite, com 70 ou mais tentativas. Para empreendedor, isso significa a B-testing em escala que antes só a agência grande conseguia fazer. Quinto caso de uso, e esse é mais técnico, mas vale mencionar: pesquisa científica e bioinformática. Já tem relatos de pesquisadores usando o mesmo padrão para otimizar modelos de predição de estabilidade de proteínas. O agente roda 50 experimentos num fim de semana e descobre arquiteturas que os pesquisadores não tinham testado. Isso democratiza a pesquisa de um jeito que antes era impossível. Laboratórios pequenos, com recursos limitados, agora conseguem explorar um espaço de possibilidades que antes era exclusivo de grandes centros de pesquisa. A qualidade do resultado depende diretamente da qualidade das instruções que você escreve. Se você escreve um program .md vago, tipo melhore o modelo, o agente vai ficar perdido. Vai testar coisas aleatórias e provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você escreve algo específico e claro, minimize a métrica X. Priorize mudanças que sejam transferíveis para modelos maiores. Não mexa no formato dos dados. Pode explorar livremente o otimizador e a arquitetura. Aí, o agente tem uma direção clara e os resultados aparecem rápido. É como dar um briefing para um estagiário incansável. Quanto melhor o briefing, melhor o trabalho. E o gargalo do sistema não é poder de computação. Um PU é suficiente, não é dinheiro. Rodar overnight custa muito pouco. O gargalo é a sua capacidade de definir um objetivo claro e mensurável. E isso é a habilidade de pensamento, não de código. Agora, a parte que vocês mais gostam: como começar na prática. Vou te dar o caminho mais direto, sem enrolação. Para quem é dev e quer testar no contexto original de ML, você vai no GitHub do Carpet, clona o repositório do NanoChat, instala as dependências com o V. É um gerenciador de pacotes rápido. Roda o script de preparação de dados uma vez e aí edita o program.md. Escreve em linguagem clara o que você quer. Objetivo: minimizar val, PPB em 5 minutos de treino. Explore arquitetura, otimizador e hiperparâmetros. Priorize melhorias que transferem para escala maior. Escolhe qual modelo vai ser o agente. Pode ser o cloud, pode ser outro que você prefira menos e roda. Deixa a noite de manhã, olha o log no Git e vê o que o agente descobriu. Para quem é criador de conteúdo e quer aplicar no seu workflow, o conceito é o mesmo, mas você troca as peças. Em vez do código de treinamento de modelo, o agente edita um prompt de geração de conteúdo. Em vez da métrica técnica, você usa uma métrica de performance real, views, engajamento, cliques. Você pode montar esse loop usando ferramentas como N8, NE, conectando com APIs de plataformas sociais e rodando num servidor simples ou até na sua máquina. A chave é ter uma métrica objetiva. Nada de parece bom ou acho que ficou legal. Número objetivo, mensurável. Umas dicas de ouro que valem para todos os cenários. Comece pequeno, não tenta rodar 1000 experimentos no primeiro dia. Comece com 10, 20, entenda o fluxo, veja o que o agente faz, ajuste o program.md e aí escale. Defina métricas objetivas e só objetivas. O agente precisa de um número para comparar. Se a métrica é subjetiva, o loop não funciona. Use Git para tudo. Cada experimento logado é aprendizado acumulado. Você vai querer olhar o histórico depois. Galera, vou ser sincero com vocês. Isso está democratizando a pesquisa e a otimização de um jeito que eu não vi antes. Só laboratórios gigantes com clusters de GPUs e times enormes conseguiam fazer esse tipo de busca exaustiva de melhorias. Agora, qualquer pessoa com uma APU e acesso a uma API pode rodar 100 experimentos por noite. O gargalo virou a criatividade e a clareza do seu program.md, não o dinheiro ou o hardware. E o mais interessante, isso é só o começo. O Carpet fala de um futuro com enxames de agentes trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorando tudo simultaneamente. Fábricas de pesquisa autônoma e olhando para onde a coisa tá indo, com os modelos ficando cada
vez mais capazes e as ferramentas de automação cada vez mais acessíveis, isso não parece exagero, parece inevitável. Para você que é dev, isso significa protótipos mais rápidos e modelos melhores sem burnout. Para quem é criador, conteúdo que performa melhor, sem ficar horas testando manualmente. Para quem é empreendedor, negócios que se otimizam enquanto você dorme. Dependendo do interesse de vocês, eu gravo um vídeo mão na massa mostrando o passo a passo completo de um desses casos, se esse conteúdo fez sentido para você. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que precisa ver isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever e comentar o que achou. Até a próxima.